Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você esteja me vendo, não é verdade? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sem Fronteiras. Eu sou Filomena Carreira, amiga de todos vocês, de Angola a qualquer parte do mundo, de onde você esteja me vendo. Uma coisa você tenha certeza, aqui neste espaço você é muito bem recebido. Óbvio que o meu canal tem quase que 100% de notícias falando de Angola. Eu tenho um vídeo de apresentação onde lá eu digo, não, eu vou falar de vários assuntos, mas o meu coração é angolano e toma quase que diariamente, percentualmente, as notícias são angolanas. Mas eu ainda vou cumprir a minha promessa. Eu prometo de falar ou de variar. E vocês sabem que eu, além do Sem Fronteiras, tenho também o outro canal que é o Além Fronteiras. Portanto, a quem está mais direcionado ao Sem Fronteiras, eu indico me deem essa força. Vamos visitar o Sem Fronteiras, o Além Fronteiras, porque o Além Fronteiras começou há pouco tempo, tem pouca gente ainda, está iniciando. E estamos aqui exatamente tentando alavancar 2 canais, este também não tem tanta gente assim, apesar de já ser um canal monetizado, um canal mais politizado, já que independente de eu ser uma humanitária, alguém que luta pelo povo de Angola, alguém que tem um histórico comprovado como humanitária, mas acaba sendo politizado porque, em defesa de um povo, a gente acaba falando de um assunto que eu não gostaria de falar, política, ou até de certas pessoas que tem a ver com isso, não é verdade? E o outro, eu tento mudar um pouco esse lado, não falar tanto, mas acabo falando porque atraio muito esse público angolano. E eu gostaria de que vocês entendessem que os canais que eu tenho, tanto o Sem Fronteiras quanto o Além Fronteiras, não são especificamente somente para o povo angolano, são para o mundo, porque afinal de contas, nós temos uma comunidade angolana espalhada pelo mundo todo, assim como nós temos muitos estrangeiros hoje em Angola, a quem nós recebemos com carinho, só não aqueles que maltratam o nosso povo, não é verdade? E, e muitos estrangeiros que já estiveram em Angola e que saíram de lá com recordações queridas e que hoje estão pelo mundo, onde tem imagens como aquela que eu tenho na parede, recordações daquilo que viveram no nosso país. Portanto, o canal é para levar notícias, sim, ao mundo daquilo que é a nossa Angola. Pelo menos o Sem Fronteiras com mais força. Óbvio que este vídeo é um vídeo, o de hoje que eu estou fazendo, não muito legal, mais uma vez, não é? Eu diria que é quase que uma denúncia. Vou pôr um áudio para vocês escutarem. E quando eu digo denúncia, é porque a pessoa em si está falando sobre alguém. Mas, antes de começar, meu obrigado a todos vocês por estarem aqui, meu carinho, meu amor, obrigada mesmo de coração. E continuem compartilhando, continuem entrando no canal, me dando essa força para que ele possa crescer com o merecimento que ele deve ter. Porque assim, eu sei que eu sou um canal diferente, eu sei que o intuito do canal é um pouco diferente de tantos outros canais que estão no mercado, mas a intenção é levar a informação não só a Angola, ao meu povo, às pessoas carenciadas, mas ao mundo do que realmente acontece e de que muitas vezes nós precisamos desmascarar aquilo que muitas pessoas tentam mistificar, se é que essa palavra existe, senão eu acabo de inventar, aquilo que realmente aparenta acontecer em Angola, como é o caso do que eu vou contar. Portanto, o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo e por que que eu hoje estou fazendo este vídeo?
porque aqui neste canal eu já fiz vários vídeos falando sobre ela, Tisé dos Santos. E eu sempre faço questão, quando vou falar de novo sobre alguém, dar alguns pontos, sabe? Para que as pessoas não venham e digam, não, você naquele vídeo, você falou bem da Tisé dos Santos, naquele outro vídeo. Então é assim, deixar claro mais uma vez que houve momentos, e tem vídeos realmente que comprovam isso no meu canal, eu dei força a Tisé dos Santos no momento em que a Tisé esteve à beira, ou o pai dela estava à beira da morte, e eu defendi a Tisé dos Santos, eu e acho que muita gente, da situação dela como mulher, como filha, e aquilo que o governo de Angola estavam fazendo contra ela, o governo de Angola, me referindo ao atual presidente João Lourenço. E nesse momento, como filha de José Eduardo Santos, o ex-presidente de Angola, e ela vivendo aquele drama, ela e alguns irmãos, eu realmente dei muita força a Tisé dos Santos, porque achei que o governo atual de Angola estava coagindo de uma forma terrível a Tisé dos Santos. E naquele momento eu dei força, eu e muita gente. Depois dei força em alguns outros vídeos, ontem mesmo, fazendo um trabalho que eu tive que fazer, ainda não acabei no próprio YouTube, quando houve uma rixa, uma briga entre ela e Beatriz Franca, acho que é esse o nome da moça, que se diz estilista em Angola, eu achei aquilo um disparate, defendi a Tisé dos Santos, mas a nível político, eu não defendo a Tisé dos Santos. Sempre disse e continuo dizendo, a Tisé dos Santos é filha de um ex-presidente da República. Foi criada que nem princesa. Ela não sabe, nunca soube, nunca teve o privilégio. Eu digo isso, Tisé dos Santos, porque realmente, às vezes, passar pela pobreza, passar pela dureza, eu nem diria pobreza, mas sim dureza da vida, faz com que a gente cresça, faz com que a gente tenha noção do que realmente é a dificuldade para depois não fazer certas coisas como você tem feito. Você tem feito. Você cresceu rica. Você teve um pai que ele sim teve dificuldades na sua adolescência, mas cresceu politicamente. Não vamos agora questionar se foi com corrupção ou não, não estou aqui para questionar neste momento seu pai, já falei muito dele, mas você nasceu rica. O teu pai te deu tudo a ti e aos teus irmãos. E quando o teu pai veio a falecer, quando tudo aconteceu, não é? Você começou até antes disso, porque quando você saiu de Angola, você saiu corrida porque você estava como deputada na Assembleia da República. E começou a caça às bruxas em relação à deputada Tisé dos Santos. Você se mandou de Angola, você veio para Portugal, depois você foi para a Espanha e você começou a correr a Europa. E ninguém nesse ponto tinha nada a ver com a tua vida. Você começou a correr a Europa. Mas, a partir daí, você começou a fazer muitos vídeos, muitas lives, e dando muitas explicações da tua vida e dos acontecimentos que se deram, e do porquê disso e do porquê daquilo, porquê que tinham te posto para fora como deputada. A tua posição, você começou a defender muito a tua posição. E você começou a querer passar uma posição de uma pessoa muito honesta, de uma pessoa muito íntegra. E quando eu falo íntegra, é a nível profissional. Vamos nos posicionar como a profissional. Portanto, a questão aqui é profissional. Depois da morte do teu pai, Tisé dos Santos, eu comecei a ver muitos vídeos teus, muitos. Desde entrevistas na CNN, até entrevistas tuas com blogueiros ou com influenciadores angolanos que quiseram te entrevistar. Outras lives que tu mesma fez,
né? Falando sobre a tua vida, aquele momento difícil que tu viveu, até lives e entrevistas que tu deu a vários influenciadores, aonde tu praticamente dava muita força ao povo angolano e fazia muitas promessas. Eu, Filomena Carreira, entrei em contato com uma amiga sua, Petra Gama. Quer dizer, me desculpem, estou mentindo. Não fui eu que entrei em contato com Petra Gama. E posso provar, porque quando eu abro a boca, eu tô que nem o Zorra Total. Era um quadro que era um quadro que existia no Brasil. Para quem é brasileiro sabe disso. E para quem não é, mas acompanhou, sabe disso. Que brincava muito nesse sentido. Eu, quando abro a boca, é só para falar a verdade. Quem me procurou foi Petra Gama. Quem disse que era sua amiga, amiga de peito, amiga ali, ó, coladinha, foi Petra Gama. Portanto, quem me trazia notícias a seu respeito era Petra Gama. E foi através de Petra Gama que eu apresentei a mesma ideias e projetos para levar a você, mediante vídeos, lives que eu vi a seu respeito, para tentar ajudar o povo de Angola. E eu escutei muitas desculpas esfarrapadas, desde que você tinha um banco em Angola, estava passando por muitas dificuldades e que por isso e por aquilo, para daqui, para dali, você naquele momento não poderia ajudar. Mas enquanto isso eu via você desfilando em barcos, em iates. Não sei se você estaria nesse momento na Espanha ou em algum país da Europa. Entenda bem, diz Zé dos Santos, eu não tenho nada a ver com a sua vida particular. O que fica mal, e fica muito mal, é você fazer promessas ao povo angolano, como isso acontece com vários ditos políticos angolanos ou ex-políticos como você, e não cumprir. Portanto, isto foi só uma introdução para que todos vocês que estão no meu canal entendam o que vocês vão ouvir. E depois eu dou continuidade para que possamos, então, dar o término a esta questão. Senão ia ficar uma coisa assim, meio que... Não entendi, Filomena. Vou entender. Do que não éramos uma unidade. Não, peraí. Bom dia, dona Filomena Carreira, minha amiga, minha amada do coração. Estamos andando um bocadinho distanciados, mas sempre presentes. Minha irmã, é o seguinte, eu estive a ouvir um dos seus vídeos, o último, aquele que você fala desta briga entre a José dos Santos e o Bento Cangamba. Era só para lhe contar um episódio com relação a José dos Santos. Ora, é o seguinte, eu em 2012, 2012 não, em 2013, eu decidi largar definitivamente a política ativa. Mas não o fiz porque eu depois conheci uma senhora que é angolana, mas que vive fora de Angola, já desde antes da independência. E conhece meio mundo aqui. Ela fez-me algumas propostas que eu analisei e aceitei. Ora, foi assim que eu voltei a me filiar ao partido PADA, uma das formações que fazem parte da Casa C. E eu, negociei a minha entrada neste partido e então ele realizou um congresso e eu fui eleito em 2015 o vice-presidente desta formação política. Eu visitava com alguma frequência
as nossas estruturas provinciais. E sempre que eu fizesse, a primeira visita minha era sempre nos centros materno-infantis. Foi assim que uma vez vou ao Lubango e eu visito o Hospital Pediátrico do Lubito, Pioneiro Zeca. Do Lubito, minto, o Hospital Pediátrico do Lubango. Numa altura em que neste hospital pediátrico morriam por dia 5 crianças com malária. Bom, eu apercebi-me de uma determinada situação. Houve lá uma briga lá no hospital por causa de uma criança adoentada e que não era atendida. Os pais fizeram cá um basqueiro. E eu no dia seguinte voltei para o hospital para falar com a direção. Falei com a diretora clínica do hospital. Era para ter uma conversa de mais ou menos 10 minutos, mas acabei por falar com a diretora mais de 1 hora. Então, ela não me mostrou o hospital, não me apresentou o hospital, mas falamos muito seriamente da situação que o hospital vivia. Foi numa altura que o hospital, até, como não tinham o material para testar, para fazer análises a gota espessa, a malária, então elas diagnosticavam a malária por instinto. Mas há uma vez que, segundo explicações da diretora adjunta, com quem eu falei, houve, portanto, alguém foi ao hospital levar uma criança. E este alguém era proprietário de um armazém que distribuía reagentes às unidades hospitalares. E então eles aproveitaram a oportunidade, pronto, não é? A oportunidade que era para lhe fazer um pedido. E então pediram reagentes a crédito. E este senhor forneceu-lhes 100 mil kwanzas em reagentes para o pagamento a posterior. E ela, a senhora, tinha um cadernozinho onde ela fazia as suas anotações. É assim que elas criaram uma enfermaria VIP, pronto, só para internar crianças que os pais tivessem possibilidades de fazer o pagamento do internamento. E veja lá quanto é que era cada internamento. 2 mil kwanzas. 2 mil kwanzas. E então, era uma sala com simplesmente 3 camas. É assim que ela, quando juntasse algum dinheiro, 10, 8 mil kwanzas, ligava para o senhor e pedia-lhe que para mandar alguém para ir levantar o dinheiro que eles tinham para amortizar a dívida. Não, minuto. Isso aqui parou. Tinham para amortizar a dívida. E foi assim que elas conseguiram resolver alguns problemas, minimizar alguns problemas relacionados com as análises clínicas para os exames de diabetes. Ando sempre com diabetes por causa do meu caso, da malária. Ora, eu acredito, Filomena, que eu saí daquele hospital meio tonto, sabe, sem saber para onde me meter. Quer dizer, uma situação tão constrangedora que mexeu comigo. E então, eu saio daí e vou até o governo provincial, que era para falar com o governador, que na altura era o governador Chipiti. O governador não estava na província, estava fora do país, perdão, porque estava no estrangeiro em tratamento médico. Esta gente não tem confiança nem nas próprias estruturas que eles próprios criam. Não é? Ora, então, falei com o diretor do gabinete, que me deu esta informação. E então ele disse que havia de agendar um encontro para eu falar com a vice-governadora para a área econômica social, que era a dona Maria Chipalavela. Ele não marcou. Indivíduo sem caráter, infelizmente, por causa do todos os funcionários públicos têm o mesmo comportamento. E então eu voltei lá a semana a seguir e não falei com a
com a vice-governadora porque ela tinha ido na inauguração de uma fábrica. Mas eu volto no dia seguinte e consigo falar com a senhora. Como a senhora era da área social, eu pedi encarecidamente à senhora, estávamos em dezembro, para não deixar passar aquelas crianças naquela situação em pleno Natal. E então ela comprometeu-se em fazer qualquer coisa em torno disso. E eu vim-me embora para Luanda e a situação ficou assim. Eu faço parte de um grupo de amigos de jornalistas aqui no WhatsApp, onde também a Tizé dos Santos era membro deste grupo. E então eu pedi-lhe que é para nós termos uma conversa em particular, porque será possível. Lembra-me que ainda na brincadeira, um dos administradores do grupo disse que as conversas tinham que ser abertas entre os membros e não em particular. Mas depois me disse que era brincar, que podíamos falar em particular sem qualquer problema. E eu mandei uma mensagem privada para a Tizé de Santos e coloquei-lhe a situação que a pediatria do Lubango estava a viver com relação à malária e às crianças. Ela até deu-me o contacto de um tal indivíduo que com ela trabalhava numa das suas, sei lá, organizações, que é o tal um senhor de nome Paulo Iambi. E eu liguei para este senhor e falei com ele, disse, olha, eu preciso de falar com a doutora Xé com relação a isso, aquilo, e coloquei lá, ela disse, olha, eu vou acompanhar isso de perto. Mas também não o fez. Mas eu voltei a falar com a Xé. E ela disse-me, olha, senhor Guedes, vamos fazer o seguinte, eu vou arranjar uma quantidade de medicamentos que é para doar a esta pediatria. E o senhor faça-me o favor de arranjar simplesmente o transporte. A XE fez-me contactar de várias personalidades junto da Força Aérea, onde eu tenho muito boas relações também. Eu tive, no passado, muito boas relações. E eles comprometeram-se a me arranjar o transporte para esta doação para a pediatria. A Tizé deixou-me ficar, aquilo que eu já disse, com as calças na mão. Porque os senhores disponibilizaram o transporte, mas a Tizé simplesmente se evadiu, já não respondeu às mensagens que eu lhe enviava. E eu já havia prometido ao hospital que eu iria lhes fazer uma surpresa. Bom, acabei por não fazer a surpresa e a coisa ficou assim. Eu voltei ao hospital pediátrico da Huila, alguns meses depois. E fui a senhora com quem eu falei, que já foi a diretora mesmo da pediatria. Ela disse, o senhor é que é o senhor Guedes. Tá bom, a senhora vice-governadora esteve aqui, falou muito de si, muito bem mesmo. E então, olha, para lhe ser franca, senhor Francisco, nós nunca tínhamos visto tanto dinheiro aqui no nosso hospital como vimos desta vez. Porque nós vivíamos da benevolência, porque não éramos uma unidade orçamentada. Nós vivíamos da caridade do governo provincial, ele é que sabia quanto é que nos dava e quando que nos dava também. E pronto, mas desta vez deu-nos uma dotação que foi fantástica, serviu. E também comprometeram-se a fazer obras de restauro da pediatria. E assim aconteceu. Eu fui para lá e vi que, de facto, o hospital entrou em obras e foi reinaugurado o hospital pela atual ministra da Saúde. Eu só não fui à inauguração, apesar de ter sido convidado, porque eu já não me sentia bem naquela altura de saúde. Então, foi esta situação que eu vivi com o Atizé dos Santos. Comprometeu-se em ajudar, fez tantas promessas e na hora certa a Isabel deixou-me ficar, a Isabel não, a Atizé deixou-me ficar pendurado.
Portanto, a XZ tem este comportamento, é muito antigo, promete e nunca cumpre, e parece que se chateia com aqueles que depois fazem alguma coisa, bem ou mal, mas lá vão fazendo, né? Como é o caso do Kangamba. Nunca lhe bati a porta, mas eu tenho a certeza absoluta que se eu tivesse feito, o Kangamba talvez também tivesse prestado esta ajuda. Um beijinho, minha irmã, fica com Deus e até breve. Ouviram? Prestaram bastante atenção? Vocês sabem quem é este senhor? Este senhor, para quem acompanha o meu canal, acompanha mesmo, e se já viu vídeos que eu falei dele, e se já viu a live, porque existe uma live. Quando você entra num canal, existe a área de vídeos, lives. Se for a área de lives, vai ver uma live que eu faço com ele. Esse senhor é o Francisco Guedes. O mesmo senhor que é um ex-comandante das Forças Armadas, o mesmo senhor que também já esteve envolvido na política angolana, independente de ter sido um ex-comandante das Forças Armadas, o mesmo senhor que hoje está amputado das duas pernas, o mesmo senhor que há meses eu estou pedindo ajuda por ele. Uma parte da ajuda, graças a Deus, uma partezinha da ajuda, graças a Deus, conseguimos. Agora o restante do trabalho, olha que é longa ainda a lista para apoiar Francisco Guedes, nós não conseguimos. Uma das pessoas a quem eu tentei chegar através de Petra Gama, e eu tenho provas, está aqui dentro. E eu vou vos provar que, apesar de vou ter que fazer vocês esperarem, porque aquilo eu não gosto de falar, tá? E dizerem, ah, não, tá falando à toa. Eu não falo à toa, não. Óbvio que eu não vou mostrar as mensagens, mas é só para mostrar para vocês que o telefone da pessoinha tá aqui. É um telefonema. Conseguem ver? Conseguem, né? Até pelo próprio cabelo aqui, Petra Gama. Portanto, é assim, não foi falta de mensagem trocada com ela, não foi falta de muita conversa com ela, e entre as muitas conversas, se não as últimas conversas, o assunto foi Francisco Guedes, que a gente classifica como projetos, são projetos humanitários. E eu expliquei para a Petra Gama, não é? Olha, Petra, eu estou envolvida neste projeto. As respostas que eu tinha da Petra era sempre, ai, que lindo, maravilhoso, Deus te abençoe. Deus está cansado, cara. Deus está de saco cheio de ouvir um bando de gente dizendo o tempo todo, Deus te abençoe. E vou vos dizer uma coisa, eu não querendo ser grosseira. Se o meu trabalho é bom, se aquilo que eu faço é bom, então eu já fui abençoada. O que é triste é ver pessoas como Petra Gama, ver pessoas como Tizé dos Santos, que se dizem abençoadas, mas só nasceram ricas porque tiveram pais não muito bons. Eu vou ter um certo respeito, porque eu não conheço teu pai, Petra Gama. Mas o pai da Tizé dos Santos eu conheci. Portanto, a nível de presidencial, porque ele foi um presidente, ele foi o nosso último presidente, né? O que veio a falecer, vamos dizer assim. Nós sabemos, independente daquilo que eu já falei várias vezes,
Ele foi um dos homens que levantou Angola, mas nós sabemos também o nível de corrupção que houve em Angola. Por sinal, eu estou querendo comprar, até mostro já aqui para o público angolano, tá? É outra coisa que eu deixo aqui como dica para o público de Angola, que foi mandado também por Francisco Guedes. Cadê você? Vale a pena. Confissões de um estadista. Tem algumas páginas. Acreditem, deve valer muito a pena ler este livro. Portanto, comprem o livro. Comprem, invistam. Porque pelo pouco que eu li, que ele me mandou algumas páginas para eu ler, só pelo pouco que eu li já dá para fazer um vídeo. Esta moça foi criada por este estadista. Este estadista que assume, literalmente, através deste livro, que acredito que não foi ele que escreveu, foi algum jornalista, alguém, porque hoje em dia existem os famosos escritores fantasmas. Não sei se vocês sabem. Alguém escreveu este livro, em nome do presidente. Mas ela foi criada por este presidente. E uma coisa eu digo, a nível profissional, Tizé dos Santos, és igualzinho ao teu pai. Ou, infelizmente, posso até dizer pior. Porque mal ou bem o teu pai fez acontecer em Angola. Mal ou bem o teu pai ainda fez alguma coisa por Angola. Agora você aparece nas redes sociais, você aparece nos podcasts da vida, você aparece nas entrevistas com influenciadores angolanos, como eu vi alguns. Agora que eu acho você meia quieta, você não está aparecendo tanto, fazendo 1000 promessas, fazendo mil questionamentos ao povo angolano, mas sempre com a melhor das intenções de que vai ajudar todo mundo. Eu tive na fila através de Petra Gama. Ouvi 1000 desculpas e tenho todas guardadas. Todas guardadas. Mas é aquilo, seria a minha palavra, somente a minha palavra. Até escutar esta denúncia de Francisco Guedes, um ex-comandante das Forças Armadas, o mesmo que ficou amputado das 2 pernas, um homem que serviu à nação, um homem que, independente de ter feito o que fez a nível de combate, foi um comandante, também entrou na política, não pelo MPLA, ajudou na região do Lubango. E depois, quando se viu atrapalhado, como vocês ouviram no áudio dele, recorreu também. Porque Tizé faz promessas. E o que a Tizé fez? Põe ele em contato com outra pessoa, tipo um assessor dela. Fez promessas de que iria ajudar e queimou o filme, tanto do senhor Francisco Guedes, junto ao hospital, como junto a toda uma comarca, vamos dizer assim, diante de uma situação, porque quando a pessoa recebe uma resposta positiva, a pessoa fica tão entusiasmada em saber que, ainda mais num assunto como malária, de que vai ajudar, de que há ajudas que estão chegando, que ela logo se adianta em falar. E isto é terrível. Eu já passei por isso em Angola, com pessoas que também me prometeram. E depois, tomei na gororoba. Esta é a imagem que você faz, Tizé dos Santos. Esta é a imagem que você propaga ao mundo quando você, como filha de um ex-presidenciável, chega com 1000 palavras bonitas, com 1000 perucas na sua cabeça, uma hora é uma loira, outra hora é uma morena, outra hora... E você fica lindíssima, menina. Mas ou elas estão abafando o seu cérebro e não estão te deixando pensar, ou você realmente tem que parar de prometer tanto. Porque são pessoas como ele,
e como muitos outros, que estão chegando a mim e estão mandando áudios e mostrando quem tu és, Tizé dos Santos. E fica feio, fica muito feio. Vale mais a pena ser honesta e, como dizia já meu pai, palavra dada é palavra honrada, ou você promete e faz acontecer. E não há distância, Tizé dos Santos, porque eu estou em Lisboa, eu não me chamo Tizé dos Santos, eu não herdei fortuna de papai. E mesmo assim, não tendo um tostão no bolso para ajudar meu povo, nem o faria por dinheiro, eu dou a cana para o meu povo poder pescar. Aqui de Lisboa, eu ajudo pessoas a arrumarem emprego em Angola. Você tem dinheiro, você tem condições, você tem poder, você tem influência, mas você não tem uma coisa que se chama dignidade, diz Zé dos Santos. Você promete muito e você não faz acontecer. E isso é muito triste. E eu não poderia deixar realmente fazer este vídeo para desmistificar o mito que ainda existe para muita gente de que você, como profissional, é tudo isso que aparenta crescer e vende esse peixe a tanta gente dizendo que é uma mulher maravilhosa e que sonha com uma volta a Angola para pôr todo esse lado em prática. Não, diz Zé. É melhor você continuar curtindo a tua vida na Europa, vivendo as tuas aventuras amorosas, mas no dia em que tu quiseres voltar a Angola, antes disso te prepara, porque temos hoje um povo bastante lúcido para a realidade angolana e que não está mais aceitando falcatrua de pessoas, seja ela do sexo masculino ou feminino, que tentam engabelar, não sei se conheces esse termo, de pessoas como tu. Sinto muito em te informar. Uma coisa é defender o lado pessoal da mulher que sofreu com a perda do pai. Outra coisa é ver o lado profissional da mulher que não soube nunca ser profissional. Espero que vocês tenham entendido e eu acho que hoje a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra e fazer o suco que melhor lhe convier, mas não engolir mais sapo e rango ela abaixo, porque ela é filha de um presidenciável. Meu beijo a todos, fiquem com Deus, espero que tenham entendido, mas eu estou aqui para tirar dúvidas de quem quer que seja, até da própria Tizé dos Santos. Meu beijo, fiquem com Deus, amor, muita paz. Até o próximo.